Saudações a todos. Quero desejar boas-vindas aí para vocês no curso Despertar do Sensei, nossa edição 2021. E hoje nós vamos conversar sobre um tema da inclusão, benefício mútuo e máxima eficiência. Tá? Espero que esse tema seja importante para vocês no trabalho aí nas academias e na comunidade que vocês trabalham. Aí nós vamos começar falando da inclusão, que ele tem um conceito que é da participação plena na sociedade. Então, isso se ocorre de uma maneira livre das barreiras arquitetônicas, porque a gente pode ter, né, a questão da acessibilidade na calçada ou na entrada da tua academia, já não favorecer isso. Questões de mobilidade, né, o vestiário, a metodologia de ensino, né, do professor, ele tem que ser adaptada e trabalhada para todos poderem participar, e o acesso ao serviço e atendimento às necessidades gerais, né? Então, nós, aqui da educação física, do judô, do esporte, né, nós somos considerados prestadores de serviço, né, na nossa cidade, no nosso estado. Então, nós somos o elemento-chave para promover essa inclusão na nossa modalidade. Jita Kyoei, prosperidade e benefício mútuo. E dentro desse conceito, né, dentro desse princípio do judô, a gente precisa fazer o desenvolvimento para todos, né? E aí a gente faz um trabalho com as academias, mas muitas vezes a pessoa com deficiência, ela nem sabe como é que é o judô, porque ela nunca experimentou, ela não tem conhecimento, né, se ela vai gostar ou não, porque se a gente não experimentou um certo alimento, você não sabe se você gosta ou não. Então, é a mesma coisa o esporte, né? Você pode até ver, mas praticar, o prazer que é praticar o esporte é uma coisa que só você mesmo participando para sentir esse prazer. Então, eu acho que, em primeiro momento, as pessoas com deficiência precisam ter acesso a essa prática. A gente precisa passar eles, né, numa vivência para ver esse interesse, né? Então, a gente coloca aqui esse benefício para a família toda, né? Você tendo a pessoa com deficiência praticando o esporte, você vai ter vários ganhos, né? Um ganho emocional, a estima da pessoa, né, vai melhorando, né? E as condições de independência, né, mobilidade, tudo vai interferindo na vida, na rotina da família. Então você acaba fazendo um benefício para a família, para a sociedade. É uma pessoa que ela pode, de repente, com o desenvolvimento, né, até o processo natural do esporte vai favorecendo essa reabilitação. Isso vai favorecer ele estar sendo inserido no mercado de trabalho, eles voltando, né, a estudar, né? A gente tem vários relatos aí, até um trabalho que a gente faz aqui em São José dos Campos, alguns dos nossos atletas, após, né, essa empreitada aí no judô, conseguiram voltar, conseguiram uma bolsa de estudo numa faculdade, e estão fazendo um curso, né, estão participando até de competições universitárias. Então, assim, você vê como a coisa vai acontecendo, né? E, assim, outros alunos também, eles vão, de uma certa forma, se preparando melhor para o mercado de trabalho. Então, a gente tem alguns alunos que voltaram a ser inseridos no mercado de trabalho também. Então, aí você consegue ver o benefício para toda a sociedade, né? Para a família, para aquela pessoa com deficiência, e a sociedade em si, né, de poder estar recebendo eles na escola, nos serviços, deles poderem estar participando, né? Antigamente, as pessoas com deficiência, elas ficavam reclusas, né, ficavam em casa, não tinham essa possibilidade, né, de participação. Hoje em dia, eles estão em todas as áreas, né, eles estão
estudando, estão trabalhando, estão fazendo esporte, né? Então eles realmente estão vivenciando, podendo aproveitar do direito que eles têm, né? E hoje existem garantias em lei para a gente estar fazendo esse trabalho para todos, né? De verdade. E quando a gente fala do outro princípio, né? A máxima eficiência da mente e do corpo, né? A gente pode focar de como vai ser desenvolvido esse trabalho, né? E como esse trabalho vai interferir no dia a dia do seu atendido, né? No dia a dia do seu aluno. Então, você pode aplicar metodologias. Primeiro você tem que analisar o estado geral de mobilidade, né? de habilidade técnica, tudo daquele perfil do seu aluno, um perfil inicial, e traçar, fazer uma periodização, né? Você faz um trabalho pensando, né, no semestre, depois pensando no que você vai desenvolver durante o ano todo, e coloca algumas metas, né? E essas metas você acaba vai desenvolvendo e você vai percebendo a evolução deles, né? Então você vai fazendo essa evolução e você consegue monitorar, né, o crescimento e desenvolvimento deles, né? Então, algumas estratégias que a gente tem utilizado são alguns exercícios funcionais, que você acaba melhorando a parte técnica, você também melhora, né, a parte funcional dele, a parte física e tal. E isso veio até favorecer nesse tempo de pandemia, né? Enriqueceu o nosso cardápio, né, de exercícios, de atividades para eles no tatame. Então a gente conseguia até fazer fora do tatame essas atividades. E foi uma coisa bem motivante, né? Então essa questão dos exercícios funcionais, né? Um que a gente até participou do Open Nordeste, né? Os atletas participaram. Você na classe do deficiente visual, o exercício funcional ele fazia uma junção, né, da técnica do Ippon Seoinage. Você fazia a aplicação do lado direito, depois do lado esquerdo, e já fazia os 2 agachamentos, né? Esse exercício era feito em 1 minuto, e tinha 1 minuto de descanso, depois fazia o segundo round, né? E no caso de ter o empate, você está fazendo aquele exercício e um outro atleta também numa outra tela fazendo, né? Se no caso, né, um venceu um round e o outro venceu o outro, você teria o terceiro round para desempatar. Então, assim, foi uma coisa muito bacana, né? Essa inovação que está acontecendo, né? Tanto para o judô nacional, mas também pensando no judô inclusivo, e motivou bastante, tá? Eu falo que isso foi uma ferramenta super eficiente para animar os atletas e também, ao mesmo tempo, melhorar a parte técnica e melhorar a parte funcional deles, tá? Outra experiência que é muito interessante é quando a gente faz o trabalho do Nage no Kata, né? Você faz uma preparação passando, né, o Tai Sabaki, o Shintai, o Kumikata, né, as posturas, tudo padronizando, né, para eles. Você vai adquirindo uma qualidade maior, refinando, né? Então os atletas que eles vão evoluindo, eu acredito que o Nage no Kata é uma coisa que você vai conseguir uma eficiência maior na parte técnica, mas também é uma questão muito interessante, que o kata ele tem vários ensinamentos, né, que ele vai passando para o ser humano. Então, seria uma forma muito eficiente de fazer essa evolução, tá? Então, nós vamos estar mostrando aqui um vídeo que vai descrever um pouquinho como é que é uma parte, né, de um treinamento do Nage no Kata. Vamos fazer a segunda série aí. Eu queria que vocês prestassem atenção que é um aluno que vai fazer. Ele é B1, né? Seria a classificação do deficiência visual a mais, vamos dizer assim, a mais severa, né? Então a pessoa não enxerga mesmo, né?
Então, o atleta que vai estar fazendo é o Fabiano, tá? E a nossa voluntária, a Tina, a gente fez a segunda série do Nage no Kata para apresentar para vocês como é possível, né, com muita paciência e vendo detalhes, acertando o posicionamento. Por não enxergar, eles são muito ligados com o som, né? Então tem que fazer o deslize do pé no tatame, né? E de repente algum sinal sonoro para você, né, com o dedo, um estalo com o dedo, alguma coisa assim, né? Ou aqui, ou eu, né? Ele pode fazer um sinal sonoro bem baixinho, porque a pessoa com deficiência visual ela se localiza pelo som, né? Então eu queria que vocês olhassem aqui como que dá para evoluir bastante com os treinos de kata. Na questão da inclusão, ela tem uma questão muito importante, né? Que em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Ela define o conceito e a expressão que as pessoas com deficiência elegeram para ser chamadas, né? Então, é pessoa com deficiência, né? Tem outros termos que eram utilizados, né? E que eles são terminologias que não cabem nessa atualidade, são coisas que a gente precisa se policiar para adequar na linguagem como foi definida na lei e como eles gostam, né, e preferem ser chamados, né? Algumas pessoas falam pessoa com deficiência e fala PCD, né? PCD fica um negócio estranho assim para você falar. Seria uma abreviação, né, para você colocar no formulário, mas assim, você quando se referir com uma pessoa com deficiência, não fala PCD, fala pessoa com deficiência, né? E algumas terminologias a gente deve evitar, que é, no caso, assim, falar portador de necessidades especiais, tá? Então, a pessoa não é portadora de nada, né? Portador de deficiência. Deficiente mental, tá? A gente tem os laudos na questão médica que às vezes aparece escrito deficiência mental. Mas o que acontece é que quando você vai se referir a uma pessoa que tem a deficiência, né? Essa deficiência, se fala deficiência intelectual, tá? Então a gente precisa ir atualizando um pouco esses temas, né? Outra coisa, quando eu vou falar de uma pessoa que não tem deficiência, às vezes a gente pode cair assim, né? No distrair e falar assim, a pessoa normal, né? Se eu estou falando que a pessoa que não tem deficiência é normal, eu estou dizendo que a pessoa que tem deficiência é anormal, né? Então não existe pessoa normal, né? Pessoa que não tem deficiência, né? Excepcional, né? É um termo antigo que se usava, tem até entidades assistenciais que têm ainda esse nome, né? Porque ficou histórico aquele nome, então é excepcional. A gente não usa esse nome excepcional. Retardado, nem pensar, né? Existe um sintoma assim, né, de CID que fala retardamento do desenvolvimento, alguma coisa assim, mas você não deve classificar uma pessoa de retardado, né? Outro termo, o termo que não se usa também é aleijado,
né? Pessoa com deficiência física, a gente vai estar falando, né? E outra coisa também que é super complicado, a gente ouve ainda, às vezes, a pessoa falar que a pessoa é inválida, né? Inválido não cabe, né? As pessoas com deficiência já elegeram, né, como eles querem ser chamados, tá? Você pode usar os termos liberados para estar utilizando, né? A pessoa que não enxerga mesmo é o cego, né? Você pode falar de uma maneira bem tranquila. E a pessoa que, dentro da classe do cego, a gente tem a pessoa com baixa visão. Então, são aquelas pessoas, você pode ver o cego usando o celular, né? Ou baixa visão. Eles conseguem usar o celular, né? Ver um pouquinho de imagem. O totalmente cego, ele usa o celular porque tem um aplicativo que conversa com eles, né? Traduz as palavras. Então, a pessoa digita e vem em áudio para eles, né? Então, assim, não se espante de eles usarem o celular, porque a tecnologia está dando essa acessibilidade, dando essa possibilidade para eles, tá? Outro tema que você pode estar falando de uma maneira bem tranquila é o cadeirante, né? A pessoa cadeirante. E o deficiência auditiva, né? Geralmente não se fala muito, fala surdo, tá? Então, são esses termos que a gente pode e deve desenvolver para atender essas pessoas, tá? Neurotípicas, né? São pessoas que não possuem problema de desenvolvimento neurológico, né? De cognição, linguagem, sensório, né? Neuroatípicas lidam com diferentes alterações relacionadas ao desenvolvimento neurológico. As pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, fazem parte desse grupo, tá? Então, a gente tem um número enorme, tá, de praticantes de judô no nosso país que são autistas, né? E, de uma maneira geral, a gente usa essa sigla TEA, que fala do transtorno do espectro autista, né? Porque, assim, cada indivíduo tem uma particularidade nessa questão do desenvolvimento neurológico, né? Vocês vê dois autistas, você vê uma maior maturidade, de repente, na questão sensório, motora. O outro, né? Você vê que ele tem uma dificuldade maior da linguagem, né? A cognição é diferente. Então, assim, eles são muito diferentes um do outro, tá? Então, assim, o mesmo a dica que, de repente, a gente pode passar para se trabalhar com o Luizinho, tá? Não vai servir para trabalhar com o outro aluno que você recebeu na tua academia. Então, assim, cada pessoa, né? Na questão do autismo, isso é muito forte, né? Essa variação, mas em todas as deficiências, né? A gente pode estar falando no síndrome de Down, né? Na questão mesmo das pessoas com deficiência visual, né? Você tem a classificação diferenciada, B1, B2, B3, que, né, de acordo com o grau de visão, mas, além disso, alguns deles, com deficiência visual, eles podem ter um outro comprometimento. Tem alguns que têm, né, algum comprometimento intelectual também, tem alguns que possuem um comprometimento auditivo. Então, você tem que ter essa ciência, né? Que, assim, não tem uma receita de bolo. Tem, assim, grande a dica que acontece é você conhecer, né? Você conhecer, fazer todo um trabalho, ele acaba sendo bem individualizado nesse sentido, né? Você dá um trabalho geral, mas você tem que ter uma atenção muito direcionada também. A deficiência, né? É ausência ou disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica, tá? Ela tem várias origens e causas, né? Podem ser por fatores pré-natais, perinatais ou pós-natais, tá? Então, assim, antes, né, do nascimento, durante o nascimento e após o nascimento, tudo isso pode estar interferindo também nessa questão, tá? Algumas situações, prematuridade, né? Pós-maturidade do bebê, alteração na formação do embrião, tá? Então, a gente pode ter um exemplo aí do síndrome de Down na questão congênita, tá?
Outro fator que acontece também, infelizmente, né, desnutrição materna, né, a diabetes, a sífilis, hipertensão, né, a radiação, infecções, poluição ambiental, né, a questão do alcoolismo, né, as drogas, tabagismo. A gente tem, assim, conosco lá, alunos que, né, a questão da deficiência foi oriunda aí dessa questão do alcoolismo, da droga, né? Então acabou afetando gravemente, né? De uma maneira severa, teve essa interferência, tá? O trauma pós-parto, tá? Infecções do sistema nervoso, traumas de crânio, hemorragias, convulsões sem controle, carências nutricionais, né? Intoxicação por envenenamento, remédios, inseticidas, produtos químicos, etc. Outra questão também é a insuficiência do sistema público de saúde, de repente, né, naquela localidade que você reside, que a pessoa reside, de repente não tem essa facilidade de acesso ao sistema de controle, né, da saúde. A falta de alimentação adequada, a falta de saneamento básico, né? A gente percebe aí, às vezes, né, alguma comunidade que tem essa necessidade do saneamento, isso pode interferir, sim, tá? Uma causa muito alta também, né, acidentes de trânsito, a quantidade de acidentes que nós vivenciamos, infelizmente, nas cidades, né, a questão da moto ou outro tipo de acidente, né? E a violência também, a violência urbana, né? A gente sabe o quanto que isso interfere na questão, né? Principalmente a violência física, né? De causar também, né? Isso é uma origem da deficiência. É importante, quando você recebe teu aluno, ter um pleno conhecimento, né? Um histórico de saúde, um histórico familiar de doença, tá? Um histórico pessoal, se teve, né, alguma coisa, os hábitos alimentares, medicação, como é que é o sono, né, o descanso dessa pessoa, os exames físicos também. No caso, o exame mental para, né, questões de que você tem atendimento psiquiátrico e neurológico, e os exames complementares, né, desse aluno, para você ter um entendimento grande, né, de como que é o todo dessa pessoa, né? Diagnósticos, alguns vão aparecer, você percebe que a pessoa com deficiência, o pai sabe, mas ela não tem o diagnóstico fechado, tá em análise ainda, né? Você sabe que existe um comprometimento, mas não tem esse laudo, né? Então, precisa fazer essa anamnese, né? Que é um questionário que você desenvolve para ter tudo isso, esse controle do aluno, né? E nessa análise toda, você acaba identificando, de repente, alguma restrição, né? Você pode entender que aquele atleta, alguns movimentos ele não vai poder fazer, né? Algumas coisas devem ser evitadas, né? Ou você deve estimular algumas outras, né, evoluções. Então, a gente tem alguns fatores assim, de risco muito grave na questão da instabilidade tanto axial, que é uma movimentação maior do que usual, né, entre a primeira e a segunda vértebra do pescoço, e isso é um fato assim presente em grande parte, né, dos pessoas com síndrome de Down. Então a gente, principalmente quem faz esse trabalho com síndrome de Down, a gente precisa de ter, né, uma liberação médica, um exame dessa questão tanto axial, tá, para saber até se o aluno ele está apto a fazer o judô, tá? Porque assim essa movimentação maior aí, ela acaba sendo um risco para movimentos como cambalhota, movimentos que possa
tá lesionando, né, a cervical deles aí. Tem o transtorno explosivo intermitente, né, que são movimentos de explosão de raivas grave, né, então, assim, precisa ter esse conhecimento, que, de repente, o aluno pode ter, né, esse surto aí, esse momento, e você precisa estar sabendo disso e se resguardar, né, e também proteger até quem, né, o próprio aluno, né, de repente de se machucar e ter uma situação, né, mais agradável ali nesse momento, né. Alguns sintomas também que a gente tem que ter bastante conhecimento, e principalmente do judô, que envolve quedas, é um esporte que tem um impacto, são questões de debilidades na questão óssea, né? A gente tem que ter esse conhecimento, é interessante ter esse entendimento da constituição, né, do aluno, para evitar riscos, de repente, né, de uma queda e você ter uma lesão, né, a gente tem casos assim da pessoa que tem uma questão fraca no osso, né, e que pode estar tendo prejuízo praticando judô, né? Então a gente precisa identificar essas restrições, tá? A gente coloca aqui para ter um tratamento natural, a gente não usar atitudes assim, com extrema proteção, super protetoras, né? Ou também a tratar de uma maneira infantilizada, né? Você começa a tratar a pessoa com deficiência de uma maneira infantilizada. Então, muitas vezes ele tem uma deficiência motora, uma coisa assim, mas a questão intelectual dele é preservada. E às vezes a gente tem, né, assim, uma ideia de que a pessoa com deficiência tem que ser tratada de uma maneira que ela é atrasada na questão cognitiva e a gente tem que tratar ela de um jeito mais infantil, né? Então isso não é bom para nenhuma deficiência. A gente tem que sempre tentar prezar pela evolução, tratar eles para eles terem um amadurecimento, né? E outra questão que é pior ainda, não sei, né? Eu acho que é muito complicado é a questão da rejeição, né? Então a aceitação tem que ser, né, não só do professor, mas tem que ser do grupo, né? Tem que ser da academia, dos alunos, tem que ter essa aceitação. Então, por isso, é válido dentro da filosofia do judô, a gente sempre está conversando com os alunos, né, na questão de, às vezes, a pessoa nem entra no quadro de pessoa com deficiência, mas ela tem uma dificuldade maior de aprendizagem. Isso acontece em todas as academias, sempre tem um atleta que demora mais para estar aprendendo. Então, e isso, às vezes, os próprios colegas, né, coleguinhas lá de treino, acabam deixando essa pessoa, né, ele é mais atrasado, vou treinar com ele vai, não vou evoluir muito treinar com ele, então acaba evitando, né. E o judô, você, para ter o crescimento, todos têm que estar evoluindo, a academia inteira tem que estar evoluindo. Então, esse tipo de rejeição não pode acontecer. Então, sim, um papel, né, já que nós estamos falando do despertar do sensei, é um papel fundamental e é totalmente do sensei, do professor, ele não deixar acontecer qualquer tipo de rejeição. Ele tem que fazer esse trabalho preparatório aí com o grupo, conversando e sempre preparando eles para receber uma pessoa com maior dificuldades, tá? Não necessariamente pessoa com deficiência, mas aquelas pessoas que demoram mais. E essas pessoas que demoram mais para aprender, pode ter certeza que são as que mais precisam, né? Elas precisam desse estímulo, né? Cognitivo, físico e tal. E às vezes o que geralmente acontece, as pessoas que demoram mais para aprender, quando elas aprendem, elas não esquecem mais, tá? Vale a pena isso aí. E a aula, a gente não dá aula para quem já sabe judô, a gente dá aula para quem não sabe, a gente está ali para ensinar. Então, aqueles que têm mais dificuldade é o que mais precisam. Todos vão ser beneficiados, né, com o judô. Algumas vezes, eles apresentam comportamentos infantilizados
pelos modos que são tratados. Às vezes pode acontecer, né, na escola ou no bairro, até pessoas da família, tio, avô, ou até os pais mesmo, tratar eles de uma maneira infantilizada, né? E isso vai minando, vai tirando a força da evolução deles, né? A gente precisa que eles, conforme o treinamento, a participação na aula, né, a convivência com a gente, que eles venham evoluir na questão social, né, na questão cognitiva, na questão física, né, na questão da independência deles, né? Você percebe algumas pessoas que começam a treinar com a gente que tem um grande problema de equilíbrio, né? E o judô é uma excelente ferramenta para melhorar o equilíbrio, melhorar a força, né? Melhorar a estima, de sociabilizar, né? Tem um contato, então é muito importante para eles, né? Muitas vezes eles não conseguem ter contato com outras pessoas porque já de longe a pessoa já rejeita, já afasta. E no judô a gente tem a proximidade e isso acaba sendo uma ferramenta maior do que os outros esportes. O judô ele tem essas ramificações, né? A questão paralímpica dentro do judô, ela é exclusiva para deficiência visual, né? No quadro paralímpico não entra as deficiências intelectuais, né? Não entra outras deficiências. Já nas algumas outras modalidades, essa questão já está mais evoluída, né? A gente tem um exemplo fortíssimo, é um espelho para a gente, o atletismo, a natação, onde eles têm competições, né? Atividades para todas as deficiências, né? Assim, de uma maneira oficial. Eles entram no quadro paralímpico, né? E no judô a gente está numa crescente, né? Eu acho que um dia isso pode acontecer, mas ainda o foco do paralímpico é na questão da deficiência visual, baixa visão, e já dentro do cenário nacional, né, a gente tem um movimento aí nas federações, na CBJ, né, e agora recém-criada aí a Associação Brasileira de Judô Inclusivo, que tem feito aí parcerias com as federações, uma grande parceria com a CBJ, implantando aí eventos inclusivos, né? Seria aquela questão do judô para todos, para todos os níveis, né, de participação. Você tem atletas com comprometimento maior, tem pessoas com comprometimento moderado que podem participar. Então, são situações que você dá acesso a todos. Todos podem participar, até as pessoas mais comprometidas. Então, tem atividades que são direcionadas, né? Trabalhos assim, funcionais, tem bastante coisa que vem deixar a família, né, daquela pessoa com deficiência muito satisfeita, porque ele acaba rompendo barreiras, né? Todo pai gosta de assistir o filho, né, ir competir o judô, jogar um futebol, né, levar. E às vezes a pessoa com deficiência não tem esse privilégio, né? Não tem eventos, não tem uma situação especial para eles, né? E esse judô, inclusive, né, que várias federações têm feito, né? A Federação Paulista, ela já tem a Copa São Paulo, que tem um momento super especial do judô para todos, né? A gente tem o Sensei Júnior lá em Americana, que faz um excelente evento lá, que é um judô para todos lá em Americana. É um evento que cada ano que passa ele está crescendo. Então são eventos que acabam dando essa visibilidade, dando essa qualidade, né, para a pessoa com deficiência. Eles participam, eles fazem lutas, às vezes até com um professor pode lutar com eles, fazer uma demonstração, fazer uma participação, e todos acabam voltando, né? Como fosse um festival, todos voltam com medalha, né? Tiram fotos. Então é uma questão mesmo, sabe, especial, de merecimento, e que acaba valorizando essa família, valorizando a pessoa com deficiência, né?
quando a gente trabalha com pessoa com deficiência, eu estou falando bastante de família, porque não tem como você trabalhar só com ele, porque você precisa da família estar junto, né? E a gente tem muitos casos, né, no Brasil afora, aqui em São José também, em que o filho ele entra para fazer o judô e o professor convida o pai ou a mãe para estar indo junto, ou de repente o pai já se matricula junto para fazer aula, né? A gente tem vários casos desse tipo, onde o benefício é para todo mundo, né? A saúde física para o pai, para a mãe, para aquele aluno, e a família participando, né? É um momento de higiene mental, de cuidar do corpo e de muita alegria, sabe? A família estando junto, e eles fazem um trabalho em conjunto com o sensei. Então, eu acredito que sempre que a gente puder de estar chamando a família para praticar junto, eles acabam dando um auxílio e, ao mesmo tempo, eles passam a ser os alunos também e vão ter os benefícios que o judô propicia a todos, né? Nós temos um centro de excelência, né? Que foi um legado dos Jogos Paralímpicos de 2016, que ele é em São Paulo, tá? Na Imigrantes, ali quase chegando ali no ABC. E esse centro de referência aí, ele tem sido importantíssimo, né? Aqui acontecem as competições nacionais e até estaduais na questão da inclusão, né? E tem um espaço especial para o judô e favoreceu bastante as preparações, né, para esse ciclo que teve em Tóquio, né? Esse local foi um local que favoreceu bastante o treinamento, a preparação desses atletas, né? E inclusive agora recentemente, né, nesse mês de setembro, nós tivemos aí o Paralimpíada Universitária, né, que foi realizada nesse Centro Paralímpico. E então é um legado que já tem dado muito resultado, né? Eu tenho certeza que sem essa estrutura toda a gente não teria tantas medalhas, né? Uma performance excelente dos atletas do Brasil em todas as modalidades e esse grande legado que a gente tem aqui em São Paulo. Aqui é o dojo que eles treinam, né? A seleção brasileira paralímpica treinou aí fez a preparação, né? Esses são alguns dos nossos atletas aqui de São José dos Campos. Eles estão numa etapa foram numa campeonato paulista, circuito paulista de judô para pessoa com deficiência, né? Então é uma coisa muito legal para a inclusão, né? E toda vez que os atletas vão nesse local, eles sentem uma emoção muito grande, né? É assim, a estrutura é toda preparada, tudo adaptado, e você pode treinar e competir no mesmo espaço, né? Porque já tem a estrutura totalmente pensada nisso. Pós essa questão paralímpica, né? Em Tóquio, existe um estudo, né? Da classificação funcional B1, que são aqueles cego total, né? De ter uma separação, né? De repente do B1 não está lutando com B2 e B3, né? De ter duas categorias aí diferentes, né? Então esse é um estudo que a gente espera que ele tenha continuidade, né? Porque assim a gente percebe de uma maneira muito clara entre os técnicos, né? Que trabalham com o judô paralímpico, né? Os cegos, né? E também o baixa visão, a gente tem essa clareza que o B1, né? Ele tem uma desvantagem, né? Então que seria interessante em nível mundial que essa conversa continue para que no próximo, né, ciclo lá em Paris a gente tenha uma situação, né, mais adequada na questão da categoria B1, tá? Em 2022 tem um evento interessante, né, importantíssimo, né?
A Surdo-Olimpíada é um evento do Comitê Internacional dos Esportes para Surdo, a primeira vez que o evento vai ser realizado na América Latina. Tá? Então, ano que vem, essa preparação, que vai ser um evento mundial, né? Então, fica aqui a nossa expectativa e peço o prestígio de todos, né? Que vai ser a primeira vez que o Brasil vai estar recebendo um evento desse porte, né? A etapa nacional vai ser feita em São José dos Campos esse ano ainda, então é na cidade que a gente trabalha, então é uma honra a gente ter perto da gente um evento tão grandioso, tá? Algumas propostas que são realizadas aqui no estado de São Paulo, né? A Copa São Paulo, Judô para Todos, né? A gente já comentou. O torneio de Judô para Todos Americana. O torneio Periquito do Palmeiras também, que é um evento muito bacana também. Então, e nas regiões, a gente tem percebido bastante assim, nas delegacias regionais que tem um movimento crescente aí de inclusão, tá? Isso é muito importante, porque assim nem sempre eles conseguem se deslocar para estar participando, né? De repente, você tem um evento mais regionalizado, você consegue ter uma maior participação, né? Então, isso é bem interessante, a gente ter essa ampliação de nem que seja um festival, né? Eu acho que começa com o festival. A gente tem nos festivais e caminhando para mais eventos nas regiões. É importante para o crescimento da inclusão. No surdo, né, a grande maioria não são mudos, tá? Cada um se comunica de um jeito. Então, a gente precisa estar entendendo que alguns conseguem ter essa questão de desenvolver a língua portuguesa, mas nem todos conseguem ter essa questão. Outros, né, pela Libras, né, Língua Brasileira de Sinais, e tem alguns que não conseguem. Tem alguns que eles trabalham com gestos e já a comunicação já é um pouco mais complicada, né? E de uma maneira geral, o que vai favorecer bastante é a leitura labial, né? Você falar de uma maneira bem tranquila, calma, para ele poder estar fazendo essa leitura labial. No caso da pandemia, a gente tem o uso de máscara, que vai desfavorecer essa leitura labial. Então, assim, a gente sabe que nas instituições que trabalham com surdo, eles utilizam a máscara, que ela tem uma cobertura transparente para eles conseguirem visualizar, né, o movimento labial para poder fazer essa leitura. Então, assim, de uma maneira geral, né, eles saindo na rua, a dificuldade de comunicação ficou maior por conta da máscara, tá? E se a gente estiver se comunicando com eles, né, e a gente não tampar, né, de repente colocar um copo na frente tomando água, ou perder esse contato visual, eles não vão conseguir entender o que você está falando, né? Então é importante, essas são pequenas dicas aí para comunicação, e tudo vai fluir bem se vocês conseguirem se comunicar com eles. Eles não se sentem atraídos por estar no local onde as pessoas não entendem eles, tá? Então, quem for continuar ou iniciar um trabalho com surdo, é preciso que a gente desenvolva essa comunicação com eles, porque eles geralmente eles trabalham em comunidade. Então, quando você consegue trabalhar com um ou dois, né, surdos, você consegue agregar, eles começam a chamar outras pessoas, mas eles gostam e vão participar se eles sentir que são entendidos, né? Então eles precisam de ter essa comunicação. Então é importante para os professores, né, e quem organiza eventos, a gente ter, né, vai ter um evento de judô inclusivo, mas vai aparecer uma pessoa surda lá. Então a gente precisa ter um intérprete de Libras, alguém para poder dar fluidez, né, no desenvolvimento de qualquer atividade, né? Até, por exemplo, nós vamos fazer um exame de graduação. Então precisa ter alguém para estar entendendo essa pessoa, né? Precisa ter esse conhecimento da linguagem para a gente poder
fazer uma atividade proveitosa para quem está apresentando e quem está avaliando, né? Os principais benefícios do judô para a vida da pessoa com deficiência. Melhores possibilidades de participação social, tá? Pessoas saíram de casa, né? Antes as pessoas com deficiência ficavam em casa, hoje elas saem, elas querem participar. Então, nessa retomada pós-pandemia, a gente percebe assim claramente na fisionomia deles a alegria deles de estar voltando, essa questão social deles estarem junto ali, né? Claro que a gente está voltando de uma maneira gradual, com menor quantidade, por turmas, né? Mantendo o distanciamento, mas isso aí não tira a alegria deles estarem junto, tá, né? Sentindo ali pertencente a um grupo. Então, isso aí não tem preço. A gente sente a felicidade nos atletas e na família. A gente percebe assim, eles falam, nossa, já estava difícil, e a questão emocional deles estava muito afetada, né? Então, essa participação social, ela é um remédio nesse momento, sabe? Nossa, como tem feito bem. A gente percebe claramente de uma sessão para outra como eles estão se reerguendo nessa questão emocional, né? Que a pandemia prejudicou bastante. Melhoria geral da qualidade de vida e maior independência, né? A gente percebe que a atividade física, o judô, ele acaba melhorando muito essa qualidade de vida, né? Você percebe uma manutenção da saúde, a questão, né, de conhecer outras pessoas, a questão de conhecer outros locais, de outras cidades, assim, né? E da pessoa ela ter a condição de estar fazendo tudo o que ela precisa de uma maneira mais autônoma, né? A pessoa ela quer se deslocar, ela quer estudar, ela quer fazer qualquer atividade, ela consegue de uma maneira mais eficiente, de uma maneira com maior garantia de sucesso, tá? Sem falar no ganho da saúde, né? Física, mental, que vão facilitar as questões cotidianas, né? Então, eu vejo como um incentivo grande, né? Porque a gente interfere nos hábitos alimentares deles, né? Porque nós vamos conversando o que eles comem e a gente vai falando, ó, evita, né? As questões, né? De alimentos aí congelados, as coisas mais industrializadas, né? E também a orientação sempre, né? Que no trabalho com pessoa com deficiência ou de uma maneira geral, a gente precisa contar com parceiros, né? Uma equipe multidisciplinar. Então, sempre que puder, ele está passando, né? Num nutricionista para até ver essa questão, né? De melhorar a alimentação deles, é importante, né? E essa questão de você ter outros aliados, né? Além do nutricionista, de repente ter um psicólogo no caso das deficiências intelectuais, né? No caso das deficiências físicas, você tem uma parceria com a fisioterapia. Então é importante nesse trabalho de judô essas parcerias, tá? A rotina no dojo, ela vai da aprendizagem das regras básicas de convivências e bons hábitos, né? Isso aí que é feito de maneira geral para todos na academia, mas é importante a gente ter essa conversa, tá? Respeito à idade cronológicas compatíveis a ser estimulado, então a gente tem que ter esse entendimento, né? De como que está esse desenvolvimento para poder fazer um plano de aula específico para atender a necessidade daquele aluno. Considerar as diferenças individuais e sempre incentivando a autonomia, sabe? O que a gente puder não fazer por eles e promover uma situação, né? A semana passada a gente percebeu assim, uma atleta nossa que ela está com uma dificuldade de mobilidade grande aí e ela foi pegar a garrafinha de água dela, ela ficou assim com bastante dificuldade.
E aí a gente percebeu que aí pegaram para alguém, acabou pegando para ela para facilitar. Aí uma das propostas que nós fizemos logo em seguida é de colocar essas garrafinhas em outros pontos, né? E colocamos uma atividade lá de movimentação com ela, que ela tinha que chegar e pegar essa garrafinha e levantar acima da cabeça e colocar no chão de novo. E a gente colocou aquilo como fosse um exercício, né? Colocamos aquela movimentação ali cotidiana de pegar algum objeto baixo, né, para poder utilizar, e inserimos esse mecanismo no exercício. E foi muito legal. E até depois a família viu o movimento e falou, nossa, olha que evolução, né? Ela acabou vendo aquilo como um desafio da atividade física junto com uma coisa cotidiana. Então, são ferramentas que vai favorecendo a vida diária desses atendidos nossos, tá? A gente sempre deve elogiar as atividades, para a execução das atividades, para fortalecer a autoestima deles, tá? Respeitar o ritmo de cada um. Não adianta a gente acelerar, a gente sempre estimulando, mas esperar, né? Porque cada semente ela floresce no seu tempo, né? Repetir as informações, as atividades, sempre que precisar, você vai repetindo, vai diversificando a maneira de dar essa informação, mas sempre tem que relembrar eles, né? Passar as informações, a gente pode fazer gestos também, dando detalhes, se precisar a gente usar figura também, né? Principalmente na questão intelectual, você colocar algumas figuras para ajudar nesse entendimento. E a pré-eleção, né? Explicar o que pode acontecer em novas situações. Então, a gente sempre preparar eles para situações novas também. Então, é importante a gente primeiro estar conversando, explicando, deixar eles preparados, o espírito preparado para alguma situação nova. Tá? É importantíssimo isso aí. E, como a gente já falou, da conscientização da turma quanto ao acolhimento, respeito e cooperação. Então, a gente tem, se você não tem aluno com deficiência na sua turma, você já pode começar com essa conscientização, tá? Porque se você não tiver um grupo que acolha, que respeite, que coopere, essa inclusão não vai acontecer. A periodização, ela tem a ver com os objetivos, os conteúdos e a metodologia para cada ciclo. A gente identifica as experiências emocionais e vivências motoras desejadas e em cima disso a gente estabelece as metas que vão ser atingidas, tá? A gente precisa determinar a intensidade e o apoio necessário para poder atingir a meta que a gente deseja, tá? Desenvolver um plano de suporte individualizado, né? Alguns alunos eles precisam de um apoio maior, então a gente precisa fazer uma estratégia antes já para dar essa assistência, né? E fazer um monitoramento e acompanhar o progresso desses alunos, tá? Então, precisamos, assim, de uma maneira, uma avaliação física periódica ou alguma avaliação que você pode propor no tatame ali para acompanhar a evolução deles, tá? É importante isso para você ver a evolução desses alunos, né? Se a gente não traçar essas metas, eles sempre vão ficar patinando e não vão sair daquele lugar. E a gente pode fazer cada vez mais eles ganhar essa autonomia, tá? Então precisa fazer esse monitoramento e acompanhar esses progressos. Qual que é a nossa qualificação para estar atuando com as pessoas com deficiência, tá? Coloquei essa sigla aqui, né? Mas a gente sempre quando for falar, se dirigir, a gente repetindo, né? Pessoa com deficiência. A gente precisa ter a capacidade de observação, né, e estudar cada caso. A gente tem que olhar cada situação, estudar e pensar o que a gente pode fazer na próxima sessão para melhorar alguma coisa ali que você identificou, tá? Tem que ter dinamismo, porque você sempre tem que estar estimulando, criando coisas novas, né? O equilíbrio emocional também, porque tem situações que às vezes a gente não pode ficar mexido, a gente tem que continuar firme na nossa meta, não pode desanimar, porque assim, se a gente esperar
um resultado na mesma velocidade de um atleta que não tenha deficiência, você vai ficar desanimado. Então, a gente precisa saber que pequenas evoluções, elas são importantes, tá? Então, a gente não tem que ter esse equilíbrio. A perseverança é importante, a gente não pode desistir. Se eu não tiver essa persistência, como é que o aluno vai ter? Então, eu preciso ter essa perseverança, tá? Não perder com isso a objetividade, né? A gente pode montar várias situações, mas a gente tem que sempre estar buscando um objetivo. Tem que ter iniciativa, né? Porque você muitas vezes tem que fazer mais do que a gente faz no cotidiano, né? Tem que ter esse desdobramento. A organização é fundamental, tá? Ter uma organização, não dá para fazer as coisas improvisadas. A capacidade de análise, né? Você analisar que alguma coisa não deu certo, você vai ter que rever e mudar, né? A gente tem que sempre estar analisando. Contornar situações adversas, às vezes acontece alguma situação, de repente, ali, de transporte, e você vai ter que buscar alternativas para essa pessoa estar vindo, às vezes a questão do transporte dela, ela não está conseguindo vir, né? Aquele transporte adaptado não está conseguindo, como é que você vai fazer né? Você não vai poder parar, então qual a possibilidade, qual a alternativa que eu vou conseguir? E sempre você tem que transmitir segurança. Se você não fala, né, de uma coisa com segurança, a pessoa não vai acolher aquilo, não vai desenvolver, tá? Você precisa estabelecer um relacionamento, tem que ter a proximidade, conforme a confiança que vai acontecendo, conforme a confiança, eles vão se soltando, vai permitindo esse desenvolvimento deles, tá? Então é importante esse relacionamento, essa confiança. Criatividade, porque muitas vezes você vai ter que improvisar, né? Vai ter que promover adaptações e trabalhar em equipe. A gente sempre precisa estar, às vezes, até identificando na anamnese lá se tem algum profissional que acompanha eles, né? Algum físio, algum psicólogo, algum TO, a gente está ligando e conversando para entender melhor e, assim, trabalhar junto com essa equipe, tendo um objetivo, né? Dentro do judô, nossa equipe são os mais graduados que tem essa função também de ajudar, né? Eles são os principais elementos ali para ajudar nessa inclusão, tá? E também, esse trabalhar em equipe, a gente põe a família também. A família é essencial, a gente tem voluntários aí que são da família e que entram no tatame e que sem eles a gente não consegue fazer esse trabalho, tá? A empatia é a capacidade de identificar com o que a outra pessoa está sentindo ou pensando, tá? Então, a gente precisa ter essa empatia. A pessoa com deficiência ou a família, ela percebe quando você, né, não identifica com a inclusão, quando você tem medo ou tem receio. Então, a gente tem que ter essa empatia, a gente tem que ter essa questão do acolhimento e de entendimento. A gente precisa entender o que a pessoa está precisando, o que ela... Ou você está vendo lá eles treinando, você começa a sentir que eles estão ofegantes, às vezes pela questão intelectual, tudo, ele está com sede, mas ele não pede para tomar água lá. Então você tem que sentir, opa, vamos dar uma paradinha, né? Você tem que ter essa empatia de perceber que o grupo está cansado, precisa dar uma paradinha para eles tomar uma água, dar uma refrescada, e principalmente agora na pandemia, que tem a questão da máscara, tudo, então você precisa realmente ter essa empatia de entender o que a pessoa está passando, o que ela está sentindo, tá? Então fica aqui, né, algumas bibliografias que a gente utilizou, né, o Kodokan, o Judô Kodokan, do mestre, né, o Sensei Jigoro Kano, tá? E outras pesquisas que nós fizemos aqui, tá? Quero agradecer muito aí a Delegacia Regional do Vale do Paraíba, tá? A Federação e toda a equipe aí de professores do Despertar do Sensei, tá? Espero que seja útil esses ensinamentos, tá? E aguardo vocês aí nas próximas palestras, tá? Um grande abraço a todos e a inclusão chegue em todos os cantos. Um abraço e fiquem com Deus.